Então, amigos de Nazareno, minha terrinha querida, estou aqui com o ilustre cidadão nazarenense Modesto. Modesto, primeiramente é um prazer estar aqui te entrevistando, para você poder contar mais um pouco sobre nós, sobre a sua história, sobre sua trajetória artística, musical, enfim. Vamos lá. Modesto, a sua origem, as suas raízes, de onde veio? A minha família, eu vou pelo meu pai, né? João Evangelista dos Santos. Mas Nazareno, se falar João Evangelista dos Santos, pouca gente conhece, é João Sandi. João Sandi. João Sandi. João Sandi. Minha mãe, Maria Aparecida dos Santos. É isso aí. Modesto, e você sempre morou em Nazareno mesmo? Sempre morei em Nazareno mesmo. Sempre morei nesse pedacinho aqui. Entendi. Modesto, você poderia falar assim para nós o primeiro contato que você teve com a arte, com a cultura, ou os costumes aqui de nossa cidade? O problema é o seguinte, a minha própria origem, então eu tive um pai que só depois dos meus 40 e tantos, 50 anos, que eu fui saber da capacidade intelectual dele, da inteligência dele, então quer dizer que eu já trouxe dele para cá. Por exemplo, na parte de música, eu nunca tive conhecimento se ele pintasse, né? Mas na parte de música, ele tocava diversos instrumentos e ensinava também, tanto que eu comecei a aprender viola com ele. Entendi. Né? Depois passei para o violão. E ele era dos seresteiros da cidade, sabe? Já era da arte da Isso música, mesmo, da cidade mesmo. Muito bem. Isso na parte artística, né? Modesto, e a pintura? A pintura eu não sei de onde acho que foi Deus me deu de graça. Deus me deu de graça. Porque na família não tem assim, sabe não tem ninguém que trabalha nesse ramo. Entendeu? Então só você mesmo. Quem descobriu os meus dons para a pintura foi a minha primeira professora, Dona Margarida Trindade. Modesto, aproveitando para você falando assim sobre sua primeira professora, você podia um pouquinho falar um pouquinho sobre a educação em Nazareno também, né? Aquela história que você me conta da Julieta ali, daquelas professoras que andavam 6 quilômetros para poder dar aula. A educação, o professor, ele era um autêntico herói. Porque o material muito restrito, então ele se virava nos 30 para passar uma educação legal para a gente. Entendi. Né? Porque, por exemplo, se tocou no nome da Julieta Malta. Uma ocasião eu era secretário do prefeito e ao mesmo tempo o inspetor escolar tirou licença e eu entrei no lugar dele. Aí que eu fui saber, Felipe, do sacrifício delas. Então a Julieta, inclusive, minha vizinha, tinha a Julieta, a Dalva, que ainda está no nosso meio aqui, Ana Guedes, Ana Augusta da Costa, Terezinha Ercília Pereira. Esses professores, eles andavam a média, por exemplo, no caso da Julieta, ela andava 6 quilômetros todo dia. 6 quilômetros a pé para poder dar aula. Ela lecionava no Trevo. No Trevo de Nazareno. Olha só. Então, o que eu censuro muito em Nazareno é o seguinte: ela aposentou, faleceu, e vai passar praticamente no anonimato. Ninguém fala na Julieta Malta. Para os seus alunos delas que só tecem elogios. É interessante, né, pessoal? E o exemplo dela, esse outro grupo de professores que eu citei. Exatamente. Se eu esqueci alguns, Ana Flauzina. A Dona Anitta. Dona Anitta foi a minha diretora. Né? Exatamente. Irmã da Dona Margarida. Exatamente. Era uma outra pessoa. Inclusive, esse grupo em homenagem a ela, né? Então, por exemplo, na parte educacional, vou na minha época, que depois na época da Julieta a mesma coisa. Felipe, eu estou descendo a Serra da Boa Esperança, eu faço 78 anos, né? Ali assim. Se fosse, eu tive 2 oportunidades, Rafael. A primeira, na década de 70, para ir para Mato Grosso. O Joãozinho Oribe sabe disso. Ele foi encarregado só para jogar bola e ensinar música. E depois que eu estava te contando. E depois o pessoal do Guimarães queriam me levar os filhos dele para os Estados Unidos. Mas falaram com ele, com o seu Guimarães,
que eu não podia sair de Nazaré, porque eu fazia falta aqui. Ah. Mas se fosse para mim morrer e voltar de novo, talvez eu fizesse tudo do mesmo jeito. Ah, tá certo. Adora na terra, sabe? Tem aquelas coisinhas ali que todo lugar tem, mas adora a terra que eu nasci. Ah, eu também gosto as muito amizades que eu tenho, É. eu sinto prazer quando a pessoa me diz assim, você lembra que você fez assim? Adoro. Começa pela juventude. Vocês dois estão se estaria aqui fazendo. Olha isso, é verdade. Inclusive, você foi o meu primeiro professor de violão também, né? Nós aprendemos violão com você. A outra, eu esqueci, o principal da minha vida, minha mulher. Ah, Joana, com certeza. Minha mulher. Ô, Joana, depois você vem aqui pro Rafael te conhecer. Sabe por quê? Eu costumo falar, a minha mulher é o pau de circo da minha casa. Eu, César e Cláudia, nós giramos em torno dela. Se ela estiver bem, bacana. Sabe por quê? Sabe, mulher, pode falar. Né, Joana? É o pau do meu circo. É esteio, viu? E ele também é esteio, né? Estamos aí, né? Estamos aí. Há muito, mais de meio século, viu? Século firme e forte. Igual prego mano. Viu? Mas é isso aí. Isso aqui, o Modesto gostaria de deixar uma dedicatória aqui das pessoas que fizeram parte da vida dele, que participaram, enfim, contribuíram de alguma forma. Foram importantes na vida. Foram importantes na na fundação até hoje, né? Então, eu fiz uma relação. Ótimo. Talvez eu não vá colocar tudo, porque eu fui privilegiado de ter tanta gente que eu pude extrair alguma coisa para a minha vida. Exatamente. Então eu vou começar pela música. Na música, eu tive o José Nepomuceno Nascimento, o famoso bombeiro. A minha rua, José Nepomuceno Nascimento. Foi meu professor. Professor. Certo. Fui o José do Zucca, José Antônio de Souza. Um segundo pai que eu tive dentro da banda de música. Inclusive do lado de baixo da minha rua. Não é, meu? A rua. O José Alexandre, o apelido Bubuca, que eu aprendi muita coisa de trombone com ele, sabe? Técnica de instrumental e assim, e era colega de serenata, de música e de gole. No esporte, eu tive o Otto Arruda de Souza. Foi o segundo pai que eu tive na minha vida. O porquê? Porque na época que a gente jogava bola, o jogador contribuía com um pouquinho de dinheiro mensal, ia sair para fora, tinha despesa, ele me bancava chuteira, meia, porque eu e minha mãe, a gente não tinha condições, nessa ocasião não tinha condições de comprar, sabe? Luiz Moreira da Silva, o Camargo, o famoso Camargo, viola, violão, trombone, baixo, tuba e cantava baixo. Naipe da bola. Na literatura. Meu pai estava na frente do tempo dele, estava comentando com o Rafael. Ele tinha livros e lia. Coloquei aqui, ó. Filosofia. Platão, Sócrates, Aristóteles, Sófocles e por aí ia. Depois de muito tempo, o que eu fui fazer, fui saber a inteligência que meu pai tinha. Então você puxou. E depois, a nível de futebol, a nível de prefeitura, hoje eu só tenho a agradecer o tanto de gente, de amigos que eu consegui e sair das duas áreas, e mesmo popularmente, você não agrada a todo mundo. Mas não fiz um inimigo. Bom demais, Modesto. Importante. Um inimigo. Então, todos os elogios que vez por outra, até no seu Nazaré, minha terrinha querida, que eu recebo elogio, eu comento com a Joana. Falei, Joana, o pessoal, ele é grato assim. Então eu só fico devendo para essas pessoas, né? Então, os grandes colegas, todos tinham consideração comigo, né? E montou um conjunto mais aprimorado, que foi o final da City. Que é os Caretas. Certo, né? Mas depois foi indo, eu fui o primeiro que saí, né? Depois foi desmembrando, eles venderam, depois que eu saí, eles venderam o instrumental. Quando foi em 94, 95, aí veio os Caretas. A Beth cantava muito com você, né? Inclusive, um abraço para a Beth, Elizabeth Marques. O Careta Azul, ela não fez parte, não. O Gambá já fazia parte. Né? Mas era um conjunto, Felipe, a gente alugava
Itumirim, Ibituruna, São João del Rei, São Tiago, só dava gente. Tá legal demais. Mas então a gente tinha um tecladista lá de São João del Rei, né? Tinha um tecladista de lá, tinha um trombone de vara de lá, tinha o Zé do Mercado, que você já viu falar dele aqui, que nessa ocasião foi o que patrocinou o equipamento da gente, comprou todo o equipamento do Conjunto Santos São João del Rei, o conjunto que eu tocava lá, no São João del Rei. O dono do conjunto, ele veio tocar com a gente aqui dia 9 de setembro, só para você ficar sabendo a história. O seu Zé dos Santos, era um pai que eu tive, você sabendo. Eles faziam, me pagava bem, eu tinha açúcar. Aí, Rafael, ele foi daqui dia 9 de setembro à noite e ele ia voltar no dia 10. Lá na Muxinga, vocês conhecem mais São João del Rei, ele foi guardar a Kombi, esqueceu de calçar, como voltou, passou em cima da cabeça dele, eles desgostaram e mandou me oferecer o equipamento. Só de roupa, mas era um show. Nós reunia, a população da cidade frequentava em peso. Interessante. Olha assim, quem que está nessa turma aqui, você nem fala. O Zé Bolinha, Lara do Alenir, o Zé Maria, que eu te falei, e por aí ia, o Cláudio. Aí o Felipe Rafael, chegou para cá o Padre Francisco. Foi nos primeiros, estou falando assim para ficar uma coisa completa. Foi nos primeiros espetáculos, aí um dia eu vou passando na rua, ele me chamou e falou, onde é assim que é o negócio? E outra, esse teatro nosso, a renda, a gente dava um teatro no sábado e domingo. Na segunda-feira, a gente ia lá para a conferência e comprava arroz, açúcar, feijão e levava para a conferência. Aí o Padre Francisco me chamou e falou assim, vem cá o negócio. Vocês estão vibrando com esse movimento seus, ele ia em todos os espetáculos nossos, e depois ele fazia a crítica dele. Inclusive ele era um grande incentivador da cultura. Exatamente. E proteção ao jovem, Felipe. Proteção ao jovem. Entendeu? Se ele soubesse que a sua mãe estava com problema com você, ele chamava você e conversava no amor, ele era diretor da escola. Aí ele falou assim, vocês estão ajudando lá a conferência, é muito válido. Mas eu achava que vocês deviam investir esse dinheiro em alguma coisa assim, mais consistente. Aí nós fizemos a reunião, elegemos a diretoria, eu era o presidente, eles me elegeram, o vice-presidente era o Lalado Alemir, o secretário era o Zé Bolinha. Até hoje me chama de presidente, eu chamo ele de secretário. Aí nós resolvemos formar o conjunto. Rafael, aí entrou dentro do carro aqui, eu, o Cláudio, o Lalado foi, Tamir, fomos lá em Lavras comprar uma guitarra. Compramos uma guitarra Felpa. Essa cor da sua massa. Ali assim, trouxe, foi um show. Porque ninguém conhecia guitarra elétrica aqui na cidade, não. Fomos um conjuntinho, meio coisa ali assim, né? E pegamos a bateria da Jazz Social, que era a Jazz que tocava meu pai. Entendi. Mas aí alguns dos antigos que ainda estavam na cidade, alguns ficaram enciumados, começaram a comentar ali assim, aí eu reuni a turma e falei, não, vamos entregar a bateria. Seu Otto, que era o corretor, e era o bambambam do futebol aqui, que dinamizou o futebol, me chamou e falou assim, vocês estão com dificuldade, não? Eu falei, tá, seu Otto, tá. Por que você está perguntando? Eu falei, combina com a turma, se eles quiserem, eu financio um instrumental para vocês. Não, hein? Aí é que nós reunimos a turma, né? Foi a Belo Horizonte, comprou o equipamento e montou um conjunto mais aprimorado, que foi o final da City. Que é os Caretas. Certo, né? Mas depois foi indo, eu fui o primeiro que saí. Né? Depois foi desmembrando, eles venderam, depois que eu saí, eles venderam o instrumental. Quando no PEC, na raça, sob administração só da prefeitura, não tinha recurso federal igual tem hoje não. Ele falou assim, tem que fazer um filtro nessa cidade. Exatamente. O porquê? Porque eu trabalhei com ele de 73 a 76, ele era da Arena e eu era do MDB. Exatamente. Trabalhei de 82 a 88, aí a gente já era do mesmo partido. Hoje não acontece isso. Então as pessoas que me ensinaram, né? E depois, o meu pai, João Evangelista. meu pai,
né? Se eu fosse um bandido, se eu for um bandido, se eu tiver falhas, não foi por falta de pai e mãe. Ele era correto, disciplinador, além da inteligência espetacular, né? Ele era mecânico, eletricista. Meu pai? Ué. Quer ver? Ó, mecânico, leve e pesada. Rádio técnico, relojoeiro, máquina de costura, ele consertava, borracheiro, foi juiz de paz da cidade. Juiz de paz. Né? Inspetor de polícia, porque não tinha destacamento, não, era o delegado, e o delegado designava aqueles elementos de confiança para ajudar na manutenção da ordem, né? Músico, tocava viola, violão, trombone, baixo, tuba e cantava baixo. Naipe da voz. Na literatura. Meu pai estava na... Foi. Então, Modesto, essa obra aí é a famosa igreja, capela Nossa Senhora. É a origem de Nazaré. É a primitiva, né? É a de Nossa Senhora de Nazaré. Isso mesmo. E mais tarde veio a ser de Santo Antônio, né? Santo Antônio. Muito Isso linda, mesmo. muito real, assim, ao fato dela, tipo assim, da originalidade dela, né? Certo. Então, junto com ela, Rafael, voltando ao que você está falando, eu já vi lá no seu trabalho lá, você falou em cima do pedido lá. Você falou em cima do pedido. Essas casas aqui, lá você tem lá no seu trabalho. É o barracão que colocava material para construir essa igreja. Construir ela, exatamente. Não é, Raquel? Isso mesmo, o Antônio Sandi falou também. Isso Nessa, mesmo, onde ele é tá hoje a casa corretíssimo. da Mariângela hoje, É né? certo. Exatamente ali, ó. E cá para baixo, conforme a gente já comentou, é que ficava a casa do Manuel Seixas Pinto. Aí, Felipe, mostra ele falando aí. O Manuel Seixas Pinto foi um dos primeiros fundadores Dos doadores de terreno. Exatamente. E ele que requereu ao arcebispo de Baiana para a construção da igreja. Exatamente. O Modesto, o interessante também é que eles construíram a casa perto da igreja. Da igreja. Da igreja, então por isso que tinha os alicerces ali, nas proximidades ali, né? Isso exatamente. mesmo, Bacana demais. Né? Vamos para a próxima então. Essa aí também, né, Modesto? Eu acho que tem um valor histórico, né? O histórico, o Tadeu, ele chegou a tirar uma foto dela antes de demolir ela. Inclusive, tem uma foto dela que eu ainda não postei. Sabe? Sei. Que ela tá toda intacta, essas colunas aqui. Certo, tudo sei. aqui, não tava nem quebrado, não, sabe? Um camarada, ele chamava Procópio. Procópio, sei qual Já ouviu falar dele, né? É do pessoal ali do Chiquinho Dino, João Belanca ali. O pessoal ali assim. vivia só de herança aqui, não é? Não, ele soube viver a vida. Ele tinha um quarto, aquele lugar só para ele. Destrajava muito bem, falava muito bem. Então ele vivia São João del Rei, Juiz de Fora. Ele soube, solteirão, né? Aqui, ó. José Procópio de Carvalho. Modesto, e aqui funcionou pensão, comícios políticos, né? O sermão de sexta-feira da Paixão, da procissão do encontro, era aqui no canto, aqui, ó, instalava o alto-falante lá. E setembro enchia, né? Setembro enchia. Beleza, Lipe. Então, pessoal, nós estamos chegando ao final aqui da entrevista, infelizmente, porque é muito bom conversar com o Modesto aqui. Ele tem um rio. Mas para conversar tudo eu tinha que ficar uns 2 dias. Ele é uma riqueza aqui de sabedoria cultural da nossa cidade. Inclusive, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a história de nossa cidade aqui, é só vir aqui que o Modesto está à disposição.